E aí, galerinha, beleza? Vamos que vamos de história hoje. A gente vai falar de um povo muito legal, um povo que existe até hoje. Existe gente desse povo antigo, né? São a nação, o Estado de Israel, que fica lá no Oriente Médio, né? Que infelizmente tem um debate que continua até hoje entre Israel e Palestina. Mas a gente vai falar, na verdade, das origens desse povo. Gente, aquele povo da Bíblia. Você lembra? O povo de Jacó, o povo de Abraão, o povo de Moisés. É esse povo que a gente vai falar, do rei Davi. É esse povo que a gente vai falar. A gente vê muito falar lá na igreja, né? Muita gente vê falar em filmes, às vezes em animações, como O Príncipe do Egito. É esse povo que a gente vai falar agora. E vamos lá, vamos entender um pouquinho a história deles? Primeiro, lembrando que um fato importante, né, que se estuda muito os hebreus, é que para a maioria dos historiadores e pesquisadores, eles seriam a primeira nação do mundo antigo a ser monoteísta. Tá? O Egito, por exemplo, vai passar por um período monoteísta, mas que a gente conheça de civilizações antigas, que a gente tem muito material farto, os hebreus são os primeiros povos monoteístas. O que quer dizer monoteístas? Crença em um único Deus. Enquanto a grande maioria dos povos do mundo antigo são politeístas, várias divindades, os hebreus eles acreditam em um só Deus. Né? Por mais que alguns períodos da história o povo em si não seja monoteísta, porque o povo acabava acreditando nas divindades dos seus vizinhos, exemplo, Baal, Aserá e outras divindades cananeias que os hebreus acabaram cultuando. Mas, na liderança do povo, na formação religiosa deles, a crença em um único Deus. Bem, falando disso, a gente agora vai chegar nas origens deles. Origem semita. Origem que lá na Mesopotâmia, na terra dos sumérios, Abraão sai de Ur dos caldeus, né? Ur, a grande cidade, estado lá na Suméria. Abraão vai sair, e aí é o primeiro período que a gente está vendo ali, os patriarcas, primeiro período da história de Israel, da história dos hebreus, o período dos patriarcas. Que período é esse? É o período que vai de Abraão, Isaac, Jacó, até os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos, né? Que entra ali, todos eles ali, é Judá, José, que foi vizir no Egito, e assim por diante. Esse período é conhecido como período dos patriarcas. É um período que há uma dificuldade muito grande, porque a única fonte real que nós temos para pesquisar sobre esse período é a Bíblia. Segundo período, o Êxodo. O Êxodo seria o período, né, de Moisés, da liderança de Moisés, da liderança daquele príncipe que foi criado pelos egípcios e com seu irmão lideram a saída, a fuga dos hebreus da grande nação do Egito no mundo antigo. E aí eles vão caminhar sentido a terra, que na crença deles seria a terra prometida, que seria a região de Canaã, aonde começou as origens do seu povo. Que Abraão ele sai de Ur, vai para a região cananeia, ali ele fica durante muito tempo, né, segundo os próprios relatos bíblicos, e depois, já na geração de Jacó e seus filhos vão migrar para o Egito, ficar debaixo da proteção do faraó da época, que não era um faraó egípcio, era um faraó Ixo, perdão, gente, faraó Ixos, e o José era vizir desse faraó. Nesse período, eles vão ficar durante anos em território egípcio, e essa volta vai ser com Moisés saindo, né, do Egito e voltando para Canaã. Bem, aí a gente vai entrar no período conhecido como período de juízes, que é o período desde que Josué entra na região, né? Eles conquistam, é uma conquista demorada, são anos e anos, eles conquistando essa região toda, né? Vencendo os povos que já estavam estabelecidos ali em Canaã. E aí depois vai ter um período que vai ter vários juízes, né? Que começa desde o próprio Josué, que é o líder que começa a conquista, há vários juízes como Sansão, Jefté, até uma mulher chamada Débora. E aí vai terminar esse período em quem? No sumo sacerdote e juiz Samuel, que vai ungir o primeiro rei, é o surgimento da monarquia lá no século 11 a.C., em que surge a monarquia hebraica. Essa monarquia, quem é o primeiro rei? Lá da tribo de Benjamim, o rei é Saul.
Saul é o primeiro rei, só que dentro de um confronto deles com os filisteus, ele morre e morre também seu herdeiro. E quem, na verdade, assume a coroa era o seu genro, o rei Davi, que é da tribo de Judá. Bem, Davi vai ser o grande, o maior de todos os reis, tanto é que se você visitar Jerusalém até hoje, você vai ver muitos dos locais com características da marca de Davi. A própria bandeira do Estado de Israel tem a famosa estrela de Davi, a estrela davídica, né? E aí depois, quem vai reinar? Depois de Davi, né, que ele constrói toda a extensão do povo do reino de Israel, o reino se expande, né, submete os povos vizinhos, e aí ele vai chegar ao seu momento de falecer, e quem assume a coroa é seu filho Salomão, um rei que também vai ser famoso por uma grande corte de grande esplendor. Bem, Salomão, no fim da sua vida, quando vai passar a coroa para seu filho Roboão, ele vai enfrentar uma contestação pelos povos mais pobres no reino de Israel. E dessa contestação, infelizmente para os judeus, né, para os hebreus, para os povos israelitas, vai haver uma dissensão entre eles, que é o cisma. Esse cisma vai surgir, vai acontecer o quê? Vai surgir dois reinos. Ao norte, o reino de Israel, né, que vai ser governado pelo Jeroboão, que vai ser o primeiro rei de lá, que era um servo de Salomão. Tá? O reino de Israel vai ficar 10 tribos das 12 tribos de Israel. Essas 10 tribos eles vão colocar a capital como Samaria. O reino mais ao sul, que ficaria a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, vai ter a continuar com a capital em Jerusalém, aonde Davi já tinha construído, né, a construção da sua cidade como capital, a cidade de Davi. Bem, esse período vão ficar ali, de vez em quando eles tendo confrontos entre eles, de vez em quando vivendo de forma pacífica, né? Até que vai ter o quê? O primeiro ataque vai ser dos povos assírios. Os povos assírios, os reinos assírios lá da Mesopotâmia, né? Eles vão tomar o reino de Israel mais ao norte. O reino de Judá vai permanecer ainda livre durante um tempo, mas o reino de Israel, né, vai ser tomado pelos povos assírios, pelo Império Assírio. Depois, com o passar do tempo, né, o Império Assírio, de Assurbanipal, né, daqueles líderes lá daquele povo que se lembra que a gente falava que arrancava até os dedos polegares das mãos e dos pés de seus inimigos. Depois de alguns anos, quem vai tomar o reino de Judá? Os caldeus, o segundo império babilônico, né, o de Nabucodonosor. E aí a gente vai ter o famoso cativeiro de Babilônia, em que alguns dos profetas, né, também é conhecido esse período aqui, o período de cativeiro de Babilônia é o período dos profetas, tá? Em que é levantado no entendimento da fé deles, profetas que são verdadeiros oráculos de Deus, falando ao povo, e claro, no pensamento da história, são homens que vão fazer o despertamento primeiro, lá do fim da monarquia já, de como que as monarquias não estavam observando as camadas populares mais pobres. E depois, em trazer o povo de novo para a crença monoteísta, porque o povo cada vez mais estava se caracterizando pelos povos ao redor que eram politeístas. Bem, passado o cativeiro da Babilônia, lá perto do período helenístico, depois de passar pelos medos e persas, por todas essas dominações, os hebreus vão ter pequeno momento de independência. Esse momento de independência é conhecido como período dos Macabeus. Esses Macabeus, onde está? Onde a gente vai entender isso? Isso está na Bíblia católica. Porque a Bíblia protestante, a evangélica, ela segue a mesma quantidade de livros do Antigo Testamento da Bíblia judaica, né? Que é conhecida como a Talmud ou Torá, que o Torá é os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, né? Que vai de Gênesis até Deuteronômio. E você tem o Talmud, que leva todo o restante do Velho Testamento, que é para os hebreus o Pentateuco, né, a parte histórica e a parte poética, e fecha com os profetas. Bem, essa também é o Antigo Testamento dos protestantes. Compensação, os católicos, eles têm alguns livros de acréscimo, e 2 livros são extremamente importantes para a gente entender esse período, que são 1º e 2º Macabeus, que fala do pequeno período em que Israel se torna independente de novo, mas logo depois cai debaixo da dominação do Império Romano. E assim vai ficar durante muitos anos. Só que vai ter uma outra crise. No ano 70 depois de Cristo, né, vai ter a famosa diáspora judaica, em que Roma
tão já aborrecida com todas as revoltas dos hebreus de tempo em tempo, eles vão fazer o quê? Eles vão destruir Jerusalém e expulsar os judeus de lá, espalhando eles pelos 4 cantos do Império Romano. E aí a gente vai ter a diáspora judaica. Aí dá para se entender, por exemplo, porque lá na Primeira, Segunda Guerra Mundial e até nos períodos anteriores, quando a gente estuda a questão do período do surgimento de Portugal e Espanha e de outras nações, por que tem tantos judeus espalhados pela Europa? É por causa disso. E aí depois vão estar espalhados também no período das guerras, das grandes guerras, e vão sofrer, infelizmente, aquela perseguição, né, do nazismo alemão. Bem, a gente compreendeu um pouco, segura aí que a gente falou do período histórico, vamos entender algumas coisas importantes sobre os hebreus. Segura aí. Bem, galerinha, vamos que vamos continuar, né, falando sobre os hebreus. E a gente vai falar agora de umas características extremamente importantes sobre os judeus, os hebreus em si, né, hoje conhecidos como judeus. É interessante porque, primeiro, a questão do monoteísmo. Vai surgir as 3 religiões, né, importantes monoteístas, e sabendo que 2 delas são as 2 maiores religiões do mundo atual. Bem, é o judaísmo, né, que surge lá da crença, desde o período do judaísmo, na verdade, ele vai surgir de fato. Havia a crença em um só Deus desde o chamado de Abraão, mas o judaísmo em si, essa religião, como a gente conhece hoje, ela vai surgir no período do cativeiro, né, onde para lá, vindo para cá, dos profetas ao período dos rabinos, que são hoje os líderes da comunidade judaica. O local que eles frequentam, que a gente vai ver na história judaica, né, vai ter o grande templo construído por Salomão, lá no reino de Salomão, quando era ainda o reino unificado. Depois vai ter uma segunda construção em plena dominação persa, né, que vai ser permitido a eles reconstruir esse templo. E vai ter uma construção que, na verdade, vai chegar à conclusão no período de Herodes, o templo, né, do período herodiano, que já é dominação romana. Hoje, os judeus eles frequentam as sinagogas, né, são o que a gente chama de... A igreja deles são as sinagogas. E o líder deles, o pastor deles ou o padre deles é chamado de rabino. Essas ideias, eles têm vários costumes e culturas diferentes. Por exemplo, a igreja católica faz o batismo da criança, a igreja presbiteriana. Já as outras igrejas evangélicas já batizam com uma idade do adolescente para cima. Os judeus, eles têm alguns rituais também como Bat Mitzvah, né? E o Bat Mitzvah, que só muda uma letrinha das meninas para os meninos, né? Em que eles lerem a Bíblia e já começam a participar da parte dos adultos na sinagoga. Então eles também têm rituais. Vocês vão ver sempre quando vocês pesquisarem na internet sobre Israel, até hoje, você vê um grupo sempre de judeus rezando, lá orando, né, em frente a um muro, né, uma estrutura de um muro. Esse é conhecido como o Muro das Lamentações, que seria a última parte que sobrevive do antigo templo de Jerusalém. E que tem muita importância não só histórica, como de religião deles. Por quê? O povo, gente, judeu, ele tem uma marca importantíssima de resistência. Um povo que passou por todas essas situações de anos e anos, né, debaixo de dominação de vários, um povo até de pouca quantidade, mas que passou por várias dominações até no século XX e até hoje vive, né, o enfrentamento com países vizinhos ali naquela região do Oriente Médio. E aí se mantém ainda vivos os costumes e a cultura judaica. E até nos países onde estão espalhados, exemplo no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, estão muitos ali na cidade, no bairro do Leblon, na Zona Sul, né, em bairros como Laranjeiras. Assim mesmo, esses judeus mantêm os aspectos culturais e os costumes deles com muito cuidado e com muito zelo. Bem, dessa religião dos judeus vai surgir o cristianismo, com a figura do jovem rabino chamado Jesus Cristo, que é crucificado pelo Império Romano, debaixo da força religiosa dos judeus, né, que consideravam ele como se fosse um falso profeta. Para os cristãos, ele seria aquele que restaura todas as coisas e que traz a salvação, e essa pregação lá dos discípulos vai crescer até o ponto de hoje a gente ter um cristianismo dividido em 3 grandes vertentes no mundo inteiro. É a maior religião do mundo: catolicismo, protestantismo e ortodoxos, 3 grupos de cristãos, né? E também vai surgir dessa religião o islamismo. Por quê? Maomé vai usar o referencial de Alá,
tanto que ele chama o povo do judeu como se fosse aquele que abandonou, né, a verdadeira fé em Alá, e os cristãos como aqueles que confundiram, e o Islã como o povo que encontrou a verdade, né, sobre o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Alá. Então a gente vê 3 religiões surgindo de uma vertente monoteísta dos hebreus. Bem, o calendário judaico, que é diferente, tá? Eles começam na ideia deles de quando Deus cria o mundo, não tem a CDC, né, de Cristo. O calendário judaico, nós estamos em 2020, está para lá de 5 mil anos no calendário deles. E o mais importante do calendário deles são as festas judaicas, que seguem esse calendário, há meses diferentes, tá? E sobre os costumes, a gente já falou sobre a resistência. Então é muito legal a gente pensar, né, nesse povo hebreu. Você vê algumas características quando você vê eles com aquelas trancinhas, né? Tudo aquilo ali tem toda o que eles usam aqui, os homens, que é o kippá, né? Que é aquele gorrozinho que fica aqui em cima da cabeça. Tudo isso faz parte dos rituais judaicos, tá? Beleza? Vamos que vamos. Só a gente conhecer um pouquinho mais sobre algum povo importante como os povos hebreus. Fiquem com Deus.